Bom, pessoal, continuando aqui na parte 2, vamos à quarta questão. Também é uma questão, à semelhança do segundo quesito, um pouco longa, né? Então vamos lá. A gente tem aqui esse esquema aqui, dessa forma aqui, tá lá no PDF. Lá, porém, esse R1 ele chama simplesmente de R. E os demais ele não diz que ele não nomeia como R2, R3, como eu faço aqui. Ele diz apenas a resistência, 12, 6, 4. Eu fiz isso já, mesma história de sempre, para facilitar o entendimento quando a gente for fazer as contas, tá? De calcular os resistores equivalentes. Então, eu enumerei os resistores, tá bom? R1, R2, R3 e R4, tá? A DDP entre A e B é de 60 volts, né? Tudo bem? Aqui a gente tem uma associação em paralelo, como vocês estão vendo aqui, né? O que a gente quer achar o valor da resistência desse cara aqui, o R1, tudo bem? Como a gente procede? Vamos lá, ó. No passo 1, eu fiz o quê? Eu procurei identificar as voltagens desses três resistores que estão em paralelo, como vocês veem na página anterior aqui, ó. Por que isso? Pois bem, vejam que nós temos a voltagem total do trecho, que é 60. Se eu descobrir a voltagem dessa parte aqui, eu subtraio ela da total e acho a voltagem do R1. Já achei uma coisa para resolver a questão, né? Que é a voltagem. Tá? Então aqui, ó, por onde eu vou? Bom, a dica é a seguinte. Aqui nos é dada a corrente que passa no R2. Lá ele chama de I. Eu estou chamando de I1. Por quê? Eu decidi entender o seguinte. A corrente que passa em R1 seria a corrente total, como de fato é, né? Essa corrente total. Essa I1 é uma parte dessa corrente total. Lembremos, fazendo a analogia com o encanamento, né? Aqui você tem o cano mestre, que leva a corrente total, né? Nesse R1. Quando chega aqui, nós temos três caminhos possíveis. Então a corrente ela tem que se dividir, tripartir aqui, né? Certo? E cada uma das três partes vai percorrer um dos três resistores. Ele nos dá uma pista de que a que passa em R2 vale 1 ampere. Ora, eu tenho um resistor, gente, e tem a corrente que passa por ele, eu tenho automaticamente a DDP que esse resistor tem. E tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, V2 igual, chamei V2 porque é do R2, né? Então, I1, que é a corrente que passa por ele, vezes a sua resistência. Tá aí, ó. 1 vezes 12, então é 12 volts. Aí a teoria, né? A gente sabe que resistores associados em paralelo mantêm a mesma DDP. Ora, se a DDP desse resistor R2 é 12 volts, com certeza as dos outros também serão 12 volts. Portanto, né, eu parto dessa ideia. Ó, aqui é 12 também, esse já é o outro resistor, o R3. Aí eu já, ó, deduzo, como eu sei que a resistência dele é 6, tudo é dado lá, né? Eu acho o I2, que é o 2 ampere. Vou procurar agora a corrente no R4, ó. Então, V4, tensão de 4, que eu também sei que é 12, porque está em paralelo, né? É igual a I3, que é a corrente que passa por ele, vezes a resistência desse R4, que é 4 ampere, 4 ohms, perdão, né? Então, ó, achamos a corrente 3 ampere. Gente, a analogia da água lá, da corrente central. A corrente central, a original, é a soma das divisões, né? Então, ó, corrente total 6 ampere. Por que isso? Porque achando a corrente e achando a DDP, e aí outra coisa, né? Você já deduz, como lá está dado a DDP total ser 60 volts, né? Então, é só subtrair. Como eu sei que a DDP daquele trecho aqui, ó, mostra novamente. A DDP desse trecho, nós sabemos que é 12, 60 menos 12, 48. Então, essa é a voltagem desse resistor aqui. Pronto. Temos agora a voltagem dele e temos a corrente total. Então, achamos a resistência aqui, ó. A tensão de V1, a DDP, né? Nós temos, é 48. É igual a corrente, que é 6, vezes a resistência.
isolando aqui, ó, a resistência é 8 ohms. Encontrado e respondida a questão. Beleza? A quinta questão, por sua vez, ela tem 3 esquemas de circuito. Ela é puramente teórica, você não vai ter uma resposta numérica, tá? Você vai ter isso aqui que eu vou mostrar agora. Então, ó, o que é dito na questão? A DDP aqui é a mesma, tá? É um mesmo circuito, porém, o que muda nele são os esquemas dos resistores. Vejam, na primeira situação a gente tem só um resistor aqui, né? Na segunda são postos 2 em série, preste atenção nesse detalhe. E no esquema 3, 2 resistores novamente, só que agora em paralelo. Então vamos lá, o que ele pede na questão é o seguinte, olha, eu quero saber a relação entre essas correntes, a relação de multiplicidade entre elas. Então como é que eu vou isolar essas correntes? Aqui é I1, tá? Usando a primeira lei de Ohm, V e R. Então é V, tensão aqui, I1, que é a corrente que passa, vezes a resistência. Isolando a corrente aqui, ó, I igual a V sobre R. Pronto. Vamos para o circuito 2. Mesma coisa. V igual, só que agora é I2, como vocês podem ver aí, né? I2. Tá? Então, ó, I2 passa por R e R, né? Por 2 R's. Bom, para eu vou achar o REC deles. Mas o REC deles é muito fácil, eles estão em série, é só somar R mais R, 2R. Então, I2 vai ser V sobre 2R. Tá bom? Pronto. Vamos para essa agora. Agora em paralelo. Faz a mesma coisa. V e 3 REC. O REC aqui em paralelo, a gente calcula naquele outro método, né? Que eu me adiantei aqui porque já tem na outra questão anterior, vocês acham facilmente como fazer esse aqui. São 2 resistores, ficaria 1 sobre R mais 1 sobre R. Quando você resolve e isola o REC, você obtém R sobre 2. Então aqui, ó, isolando o I3, tu vai ter I3 igual a 2V sobre R. Disso aí, nós podemos deduzir o seguinte, olha só. O I1 é V sobre R, preste atenção nisso. O I2 é V sobre 2R. Se você observar bem, você removendo esse 2 aqui de baixo, né? Você fica com VR, que é igual a esse aqui. Então, esse 2 está dividindo V sobre R. Isso quer dizer que essa corrente aqui é a metade dessa outra aqui. Ou seja, I1 é o dobro de I2. Enquanto a I3 é 2 vezes I1, percebe? Porque é 2 vezes V sobre R. V sobre R não é I1, que a gente viu lá. Então, I3 só pode ser o dobro de I1. Tá respondida a questão. Essas são as relações entre essas correntes. Tá bom? Por fim, essa teia de aranha que vocês veem é o sexto quesito, que é um esquema de resistores associados em série e em paralelo, no qual você vai desmembrando para achar o equivalente final. Eu só fiz 3 partes, porque são na verdade 8 continhas que você faz. Eu fiz 3 aqui. Mas o processo vai ser bastante repetitivo. Você vai isolar, começa por aqui, você tem que ter essa intuição, né? Você note aqui, ó, começando por aqui, você tem 2 resistores que estão em série, R, R. Ora, em série o REC é só somar R mais R, 2R. O circuito fica mais simplificado agora, ó. No lugar desses 2, eles se tornam 1 agora, equivalente a 2R. Então agora esse com esse estão em paralelo. Aí você vai achar o REC deles, que é o inverso, né? 1 sobre REC igual a 1 sobre 2R mais 1 sobre 2R. Repete o denominador, que são iguais, né? Soma de cima, 1 mais 1, 2. 2 sobre 2R. O REC é o inverso, então vai ser 2R sobre 2, que dá R. Veja. Então, ó, simplificou. Aqueles 2 viraram um só de R. Aí já tinha um lá em cima, né? Esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Com um novo aqui, R. Aí eles estão em série. Aí tu vai fazer novamente. REC igual a R mais R, 2R. Esse processo, gente, vai se repetindo até sobrar o último resistor. Tá certo?
e você vai saber o valor desse resistor equivalente final. Mas ele fica sempre alternando. É 2RR, 2RR, tá? É um spoiler aí, tá? Mas vão fazendo porque vocês estão praticando e entendendo como é que se faz. O importante é isso, você entender, tá? Pois é, gente. Então, bons estudos, tá? Aproveitem o restante do recesso, tá? Mas tirem um tempinho para vocês estudarem, tanto para a física quanto para as demais matérias, tá? Beleza? E a gente se encontra em breve, tá? Um abraço.